Olá, seja bem-vindo ao dia 223 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 1 Samuel, no capítulo 1, iremos a Romanos, no capítulo 1, iremos a Jeremias, no capítulo 39, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 13 e Salmo 14. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos encontrar o nascimento de Samuel, também Ana consagrando Samuel ao Senhor. Vamos a essa leitura? 1 Samuel, capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Eles tinham duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Laófine e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que os 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a sua alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu me deres a atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não esquecerem da tua serva, mas se me deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então ela continuava a orar diante do Senhor. Eli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Então Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Estou derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui, agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Senhor de Israel conceda a você o que você pediu. Então ela disse: Espera que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando, no ano seguinte, Eucana subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei, o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: Faça o que lhe parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela foi e ficou em casa e criou seu filho até que desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por sua vida que sou a mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor me concedeu o pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Vamos agora ao livro de Romanos, no capítulo 1. Hoje nós estamos começando o início de mais 2 livros. Hoje nós iniciamos o livro de 1 Samuel no capítulo 1, e agora nós estamos iniciando o livro de 1 Romanos no capítulo 1, onde o Paulo, ele enviando a carta a Roma, aqui ele vai falar as apresentações dele, ele vai falar que ele anseia visitar a igreja de Roma, ele vai também falar a ira de Deus contra a humanidade. Tudo isso nós vamos encontrar aqui em 1 Romanos. Vamos a essa leitura?
Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e o apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo, de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que, como sempre, me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-lo, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isto estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nele renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornando-se loucos e trocando a glória do Deus eterno e imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como dos pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras, contrárias às naturezas. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam entre si mesmos castigos merecidos pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, são implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Vamos agora ao livro do profeta Jeremias, no capítulo 39. Profeta Jeremias, no capítulo 39, aonde nós faremos a leitura sobre a queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém, ela está escrita aqui no capítulo 39 do profeta Jeremias. Vamos a essa leitura? Jeremias, capítulo 39. Foi assim que Jerusalém foi tomada no 9º ano do reinado de Zedequias, o rei de Judá,
No 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e sitiou-a. E no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e se assentaram junto à porta do meio. Negal, Zarezer de Sangar, Nebo, Sarquezim, um dos chefes dos oficiais, Nergal, Zarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia, quando do jardim real, pela porta, entre os dois muros, e foram para o Arabá. Mas o exército babilônico o perseguiu e alcançou Zedequias na planície de Jericó. Eles o capturaram e levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra do Amate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-los com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e a casa do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradan, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, juntou com aqueles que tinham se rendido a ele, e o restante dos artesãos. Apenas alguns dos pobres da cidade que nada tinham, Nebuzaradan deixou para trás em Jerusalém. E naquela ocasião ele deu vinhas e campos. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias e a Nebuzaradan: vá buscá-lo e cuide bem dele. Não maltrate, mas faça o que ele pedir. Então Nebuzaradan, o oficial da guarda imperial, Nebuzazban, um dos oficiais real, Nergal, Zarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e entregaram a Zedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que levasse à residência do governador. Assim, Jeremias permaneceu no meio do seu povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra: vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou prestes a cumprir as minhas advertências contra essa cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia, elas cumprirão diante dos seus olhos. Mas eu resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daquele a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Vamos à nossa última leitura de hoje. A nossa leitura de hoje está lá no livro de Salmo. Nós faremos a leitura do livro de Salmo. Nós iremos fazer a leitura do livro de Salmo 13 e também Salmo 14. São esses dois hoje que nós faremos a leitura. Salmo 13 e Salmo 14. Aqui em Salmo 13, nós vamos encontrar eles fazendo perguntas ao Senhor e olhando para as pessoas que trazem inquietações à alma e tristeza no coração, porque o inimigo ele tem triunfado. E também, no 14, ele fala que o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para se ver se alguém busca o Senhor e encontra entendimento nas coisas do Senhor. Vamos a essa leitura? Salmo 13. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerá de mim? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci. Os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, e o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corrompe-se e comete atos detestáveis. Não há ninguém que o faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores,
frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. Essa é a nossa leitura de hoje. Muito obrigado pela tua companhia. Que Deus te acompanhe na tua trajetória e no teu dia. E se Deus nos permitir, voltamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá. Aguardo você.